Sabe, existe um lado sombrio, até mesmo nas forças que a gente considera as mais luminosas, como a do arquétipo da Imperatriz. E é exatamente nisso que vamos mergulhar hoje. Naquele momento em que a maior das virtudes, o cuidado, começa a se distorcer e a criar sombras onde antes, poxa, só havia luz. Vamos pensar um pouco no poder dessa frase. Como é que algo que nasceu para nutrir, para dar vida, pode se transformar no seu exato oposto? Esse paradoxo é o coração da nossa análise de hoje. É o que a gente vai desvendar juntos. Então, o que é, afinal, essa tal de imperatriz sombria? E aqui, atenção, não se trata de falta de amor. Muito, mas muito pelo contrário. É sobre um excesso de amor, que meio que perdeu o rumo, sabe? É um cuidado que transbordou tanto que, em vez de libertar, acaba construindo uma jaula afetiva. Bom, o nosso percurso hoje vai ser este. Vamos entender a essência dessa sombra, ver como o amor pode se tornar uma armadilha, como o excesso de doação esvazia por dentro, as consequências de tudo isso e, claro, como a gente pode cuidar da origem dessa energia toda. Ok, vamos começar. A chave para entender essa sombra é perceber que ela não vem da maldade nem da falta de afeto. Ela nasce, na verdade, de uma distorção. É um amor que, por medo, não confia. É um cuidado que, por insegurança, não solta. E é uma criatividade que precisa de aplausos para se sentir real. E aqui a gente consegue ver a coisa na prática, no dia a dia. O amor vira apego possessivo. O cuidado se transforma numa forma bem sutil de controle. A criação, que deveria ser um ato livre, de repente vem com uma notinha de cobrança por gratidão. E a nutrição, no fundo, ela é movida por um medo paralisante de perder o outro, de ficar só. Agora, vamos ver como essa dinâmica interna transborda e começa a afetar os relacionamentos. É aquele momento em que o que deveria ser um porto seguro se revela, pouco a pouco, uma prisão dourada, cheia de afeto, sim, mas sem nenhuma liberdade. O contraste aqui é gritante. Na sua luz, a imperatriz alimenta para que o outro voe mais alto, para que se torne independente. Já na sombra, ela alimenta para manter o outro por perto, para se sentir necessária. Essa necessidade de ser indispensável é, na verdade, um disfarce para um medo profundo de abandono. E é aqui que o jogo vira de vez. A doação se torna uma transação. O afeto vira uma moeda, um investimento que espera retorno. E é daí que nasce aquele ressentimento silencioso, aquela sensação de eu faço tudo por todo mundo e ninguém valoriza, que acaba envenenando as relações com o peso de uma dívida que nunca pode ser paga. Certo, mas e o que acontece do lado de dentro? O que move esse comportamento todo? Muitas vezes, a imperatriz sombria age a partir de um vazio interno imenso. Ela se doa em excesso para fora porque simplesmente não sabe como nutrir a si mesma por dentro. E esse ciclo é um mecanismo de fuga clássico. Surge um desconforto, uma angústia. Para não sentir, a pessoa busca uma compensação imediata. Comida, compras, qualquer coisa que ofereça um alívio rápido. Só que é só um anestésico. Logo o efeito passa e o vazio volta. Às vezes, maior ainda. A dificuldade em dizer não é central aqui. Cada não parece um risco de rejeição, de perder o afeto. Então, para garantir o vínculo, a pessoa se anula, diz sim quando queria dizer não, e vai se sobrecarregando, até o ponto da exaustão completa. O autocuidado vira autoabandono. Nossa, essa frase é de arrepiar, porque é a mais pura verdade. Todos os nãos que não foram ditos, todas as vontades que foram engolidas, elas não desaparecem. Elas se acumulam como uma pressão interna. E um dia, por um motivo pequeno, tudo explode. Uma explosão de raiva, de choro, que parece desproporcional, mas que na verdade carrega o peso de tudo que foi silenciado. Como era de se esperar, né? Viver nessa dinâmica de doação infinita e sem retorno tem um preço alto. A fonte, que parecia inesgotável, uma hora começa a dar sinais de que está secando, e as consequências são profundas. A energia criativa da imperatriz é uma potência, mas na sombra ela se espalha sem foco nenhum. São 1000 ideias, dezenas de projetos começados com entusiasmo gigante, mas que morrem na praia. Falta disciplina para levar até o fim. A abundância de potencial acaba se transformando em desperdício de energia. Essa é talvez a consequência mais sutil e, ao mesmo tempo, a mais dolorosa. A identidade da pessoa se dissolve no papel de cuidadora. Ela esquece quem é fora daquela função. Os próprios sonhos, desejos, necessidades vão se tornando uma memória distante. Ela passa a existir apenas para o outro, se abandonando completamente no processo.
E o corpo? O corpo nunca mente. Ele se torna o palco onde todo esse acesso psíquico se manifesta. Tudo aquilo que a mente não processou, que a emoção não expressou, o corpo absorve. Ele literalmente carrega o peso do que não foi resolvido. Os sinais são físicos e muito claros. Um cansaço que não passa, não importa o quanto se durma. A retenção de líquidos, como se o corpo estivesse guardando tudo aquilo que não foi dito. O inchaço, as tensões, o corpo está gritando por um limite que a consciência ainda não conseguiu impor. Então, diante de tudo isso, a grande pergunta é: como sair desse ciclo? Como cuidar dessa fonte para que ela volte a jorrar de uma forma saudável, que nutra a si mesma antes de nutrir o mundo? No fim das contas, a grande revelação é esta que o problema nunca foi o amor. A questão é o amor sem contorno, sem bordas. É um cuidado que na ânsia de dar esqueceu a regra de ouro. É preciso primeiro se preencher para depois poder transbordar. A cura não é amar menos, mas aprender a se incluir nesse amor. E a gente encerra com essa imagem para reflexão. A Imperatriz é a própria terra fértil, mas até o solo mais rico do mundo precisa de descanso, precisa do inverno para se recompor. A questão fundamental, então, não é só sobre como dar, mas sobre como aprender a parar, a receber e a respeitar os próprios ciclos de repouso. Porque só assim a vida pode continuar a florescer.